A segunda metade desse capítulo, os versículos 9 a 17, que começamos o capítulo 7 na semana passada. E lembrando, meus irmãos, que quando estamos estudando o Apocalipse, ela é pregação da palavra como qualquer outro texto bíblico, tá? Mas ela exige de nós atenção pela quantidade de símbolos, de elementos. Então é muito importante que não somente você esteja atento, tá? Pedindo ao Espírito que te dê atenção aos detalhes, mas também às vezes a gente usa alguns recursos, né? Hoje pela manhã eu pego às vezes uma canetinha, anoto alguma coisa, uma referência bíblica para que eu possa ler depois com calma em casa, estudando com a minha família. Então, que o Espírito Santo nos ajude a lançarmos mão desses recursos e assim otimizarmos nosso aprendizado da palavra de Deus também. Preste bastante atenção à leitura da inspirada palavra a partir do versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, que lindo, maravilhoso e majestoso texto. Há uma esperança tão viva aqui para cada um de nós, mas compete a nós nos esforçarmos para aprender e rogamos que o Senhor também, pelo Teu Espírito, que é o intérprete supremo, que Ele nos fale ao entendimento, que Ele sensibilize as nossas consciências e Ele rasgue o nosso coração para a verdade de Deus, para que não sejamos obstinados, resistentes e rebeldes à Tua palavra, mas sejamos prontos a obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imaginem comigo, se vocês conseguirem essa cena, tá? Um homem correndo pelo deserto, perseguido por um leão, tá? Pensa na cena aí, tá? Então imagina que esse homem, ele pensa que se ele talvez conseguir correr rápido o suficiente, e ele for ágil, né, para desviar dos arbustos e quaisquer outros obstáculos, talvez ele consiga escapar desse leão, tá? Então vamos supor que ele felizmente conseguiu fugir do leão, mas quando ele acha que está tudo bem, então ele se depara com um urso, tá? Então novamente agora ele começa a correr de novo desesperado, com toda a velocidade, toda a força, e agora ele percebe que a sua única esperança é se ele chegar à segurança da sua própria casa. Então vamos supor que ele, mais uma vez, é bem sucedido, então ele consegue chegar em casa, escapando daquela fera terrível, ele corre para dentro, bate a porta, fica aliviado por ter superado os obstáculos da vida, mas quando se encosta na parede com a mão para recuperar o fôlego, então ele é picado por uma cobra. Meus irmãos, de onde que vem essa ilustração? Da Bíblia. Essa cena foi a cena que Deus usou através do profeta Amós, em Amós capítulo 5, versículo 9, para descrever a situação de Israel em relação à sua desesperança pelo juízo do Senhor que estava vindo. O dia do juízo, o dia do Senhor estava chegando e os israelitas não poderiam escapar, era dia de prestação de contas, e o bicho ia pegar para o lado deles, meus irmãos, porque eles eram pecadores,
Se correr, Deus pega, se ficar, Deus come. Era desse jeito. E meus irmãos, veja, Israel naquele momento, ele era culpado da sua própria situação. Tá? O profeta Amós vinha com firmeza e verdade para confrontar o pecado deles. E a pergunta que começava a surgir é: onde está então a nossa esperança? Não é esse o mesmo Israel que é o povo de Deus, historicamente? Onde é que esses hebreus, esses israelitas poderiam encontrar alívio para as suas almas, por todo o fardo do pecado que eles cometeram contra Deus, e por causa desse pecado que agora eles carregavam consigo mesmos? Meus irmãos, essa tensão que nós estamos vendo aqui, ela na verdade ela existe no coração de todas as pessoas nesse mundo. Todo coração de pecador, de alguma maneira, emite perguntas tentando encontrar solução para toda a sua desgraça e para toda a desgraça ao seu redor. Onde está o consolo para todo o sofrimento e dor com as quais nós temos que lidar todos os dias? Onde que está o descanso, com D maiúsculo, que toda alma lá no fundo almejaria tanto encontrar? Aonde, meus irmãos, que nós podemos encontrar a paz, com P maiúsculo, real, para a nossa existência? Meus irmãos, nesse texto aqui de hoje, Deus está nos dando o seu tratado de paz. Ele está nos dando a sua consolação final como um quadro resolutivo da tensão que existe entre um Criador santo e criaturas completamente depravadas e pecadoras, mas que agora são alcançadas por esse Deus. Elas são incapazes de produzir essa paz, esse descanso, mas Deus é capaz de conceder a elas esse shalom, isso para o qual nós fomos criados, esse estado de íntima comunhão com Deus pelo resto dos nossos dias. Meus irmãos, esse texto é um belo tratado sobre isso, e ele nos mostra as 3 vias, pelo menos pela maneira como eu vi aqui, pelo qual essa paz de Deus chega até nós. Como é que Deus está fabricando e produzindo isso? Veja que nós vamos ver aqui que a paz chega até nós por um evangelho que salva milhares e avança sempre. Esse é o nosso primeiro ponto, tá? Um evangelho que salva milhares e avança sempre. Segundo, a paz também vem pela purificação na tribulação. Deus está produzindo paz para nós, nos purificando em tribulação. E terceiro, paz pelo descanso que só Deus pode dar por toda a eternidade. Então nós vamos explorar esses 3, tá? Primeiro, essa paz que vem por um evangelho que salva milhares e avança sempre. Meus irmãos, nós estamos aqui no capítulo 7, vamos lembrar um pouco da estrutura de Apocalipse. No capítulo 7 nós estamos aqui no interlúdio, uma pausa que João faz na sua profecia, quando ele vinha descrevendo todos os 7 selos, aí de repente ele conta o 6º selo no capítulo 6, e ele faz uma pausa e ele entra nesse interlúdio dos versículos 1 até 17, no qual ele retrata os remidos de Deus diante do trono do Senhor. E meus irmãos, aqui ele continua falando da mesma multidão que ele começou a falar nos versículos 1 a 8, que eram aqueles 144 mil. Lembra que a gente falou disso semana passada? Que a gente gastou um tempo explicando esse número simbólico. Mas por que agora ele passa a falar do número não mais simbólico, mas de um número grande e real de pessoas? Você precisa entender o que João está fazendo aqui, meus irmãos. Nos versículos 1 a 8, que nós estudamos semana passada, ele estava enfatizando a herança israelita do povo de Deus no Novo Testamento. Veja, o povo de Deus são filhos de Deus pela promessa dada a Abraão, certo? Então você lembra disso muito bem. Nós já falamos um pouco que todo verdadeiro crente em Cristo Jesus é um filho de Deus pelas promessas que foram dadas a esse homem chamado, no primeiro momento era Abrão, né? Que nem imaginava o que vinha pela frente, né? Você tem 3 momentos ali no livro de Gênesis, Gênesis 12, 15 e 17, em que Deus revela a Abraão o seu propósito futuro. Em Gênesis 12, 3, ele vira para Abrão e fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 5 do capítulo 15, ele vira para Abrão e fala: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E no capítulo 17, versículos 4 a 5, Deus diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão,
porque por pai de numerosas nações te constituí. Ou seja, um A mais no nome representa muitos filhos. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sei que você conhece a música. Você entende o que Deus está falando? A ênfase aqui não é só no Israel físico, mas é nesse caráter internacional. Meus irmãos, uma grande multidão, como nós lemos hoje na nossa confissão escocesa, de todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, cumprindo essa promessa abraâmica. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar essa cena? Eu estou falando para você de todos os eleitos de Deus em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, as quais aprove o Senhor eleger e decretar de que eles seriam o seu povo. É bem apocalíptico isso aqui, não é? Talvez uma das sensações mais próximas que eu já cheguei, eu lembro que eu fui assistir um jogo da seleção brasileira, aqui em Brasília, no nosso novo Mané Garrincha, e aí, quando eu cheguei lá, o jogo nem tinha começado, mas estava bem lotado o estádio. E eu lembro, meus irmãos, de eu entrando e a multidão, os torcedores já estavam entoando os nossos cânticos, os nossos hinos de guerra. Que na verdade são os hinos do Flamengo adaptados para o Brasil, todo mundo sabe disso. Meus irmãos, eu lembro que você mal entrou, já está sacudindo aqui dentro. Você já ouviu? Agora pega isso que eu descrevi para você e eleva a N elevado a N. É grandioso, meus irmãos. E esses que se apresentam agora diante do trono de Deus e do Cordeiro, que agora é bem interessante que os versículos finais